Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do canal Gisele Naves. Nesse vídeo, você vai assistir a aula 3 da playlist Como Resolver Exercícios de mol. Nós estamos construindo a ideia que é um pré-requisito para você começar a fazer exercícios de mol. E no vídeo de hoje, na nossa aula 3, nós vamos entender a ideia de massa molecular. Para começar, a gente precisa saber que, para calcular a massa de uma molécula, nós devemos multiplicar o índice de cada átomo pela massa atômica de cada elemento. Então, isso fica assim, por exemplo, no gás carbônico, molécula CO2, de fórmula CO2. Quando você olha para o CO2, você observa nitidamente o número 2 debaixo do O, esse é o índice do O. Mas no carbono, você não visualiza nenhum índice. A ausência de um índice indica índice 1. Então, para você executar esse cálculo, você faz assim, olha, o carbono tem índice 1 e você vai multiplicar pela massa do carbono. 1 vezes 12 deu 12. Depois você vai para o oxigênio. O oxigênio tem índice 2 e cada oxigênio tem massa atômica 16 e 2 vezes 16, 32. Para você calcular a massa molecular, você vai somar o total do carbono, o total do oxigênio e você chega, neste caso, em 44U. Essa é a massa molecular do gás carbônico. Lembra que esse U é uma referência a 1/12 do carbono 12, como a gente viu na primeira aula, que é a massa padrão na química. Todas as massas são comparadas à unidade padrão na química, que é 1/12 do carbono 12. Para você dar uma olhada nessa aula de novo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vou deixar um link aqui para você acessar esse vídeo. E se você está gostando de assistir vídeos que te expliquem como resolve exercício de mol, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai o próximo vídeo. Mas vamos dar sequência e olhar o exemplo 2. Quero chamar a atenção aqui que nós sabemos que o sulfato de alumínio é um composto iônico e não uma molécula. Sendo ele um composto iônico, fica um pouco desconfortável dizer massa molecular. Talvez eu devesse dizer massa fórmula. Mas meu objetivo aqui não é entrar em contradição sobre isso ser um composto iônico ou um composto molecular. A gente sabe que é um composto iônico, porque tem átomos unidos por ligação iônica. Só que a massa desse composto iônico, eu poderia chamar de massa fórmula, mas é mais comumente chamado nos exercícios aqui de massa molecular. Então, olha só, vou chamar de massa molecular, tendo consciência que isso não é uma molécula, mas sim um composto iônico. Bom, vamos lá. A gente tem que reconhecer os índices. E do alumínio é bem fácil. O índice do alumínio é 2, vou multiplicar pelo 27, que é a massa atômica do alumínio. Deu 54. E agora a coisa se complica um pouco. O enxofre, quando eu olho diretamente para ele, eu vejo que ele está sem índice. E lembra? Sem índice indica índice 1. Só que tem um parênteses, e dentro do parênteses o enxofre está com índice 1, mas fora do parênteses tem o índice 3. O índice 3 vai multiplicar tudo dentro do parênteses. Então, o enxofre que tinha índice 1, na verdade, tem índice 3. Então, enxofre índice 3, cada enxofre vale 32, e 3 vezes 32, 96 é a massa do enxofre nesse composto. E agora o oxigênio, acontece a mesma situação que com o enxofre. Eu olho para o oxigênio e eu vejo direto o índice 4, porém, tem um parênteses com o índice 3. E esse índice, fora do parênteses, lembra disso, hein? Multiplica. Então, o índice do oxigênio é 3 vezes 4. E 3 vezes 4, 12. Então, 12 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Bom, fiz o cálculo aqui, vou somar e chego em 342U. Lembra de novo, ó, U, unidade de massa atômica, quer dizer 1/12 do carbono 12. Isso também quer dizer que eu precisaria 3 unidades padrões da química para comparar naquela balança de pratos com um composto iônico desse, com um sulfato de alumínio. Para que isso fique o mais claro ainda, eu trouxe uma questão de vestibular para a gente resolver. Olha, a questão me pede qual que é a massa molecular desse composto. Mais uma vez, eu tenho aqui um composto iônico, mas aqui eu deixei para eu resolver com vocês uma questão bastante complexa. Olha o que eu tenho aqui. Um composto iônico e ainda 3 moléculas de água. O que eu quero que você compreenda com essa questão?
Esse sal, sulfato de sódio, ele forma uma estrutura, vamos pensar que ela lembra uma cestinha, e dentro da cestinha cabem 3 moléculas de água. Esse ponto aqui está dizendo isso, que aderido à estrutura desse cristal sulfato de sódio, eu tenho 3 moléculas de água. Então, é como se fosse um cestinho, dentro dele 3 moléculas de água. Como é que a gente desenvolve o raciocínio aqui? Primeiro, a gente acha a massa do composto iônico. Bom, o sódio está com índice 2, eu vou multiplicar pela massa atômica do sódio, que é 23, que dá 46. Na sequência, o enxofre, índice 1, que multiplica a massa atômica do enxofre, que é 32. Fiz a conta, ok. Agora tem oxigênio ainda, com índice 4, multiplicado pela massa atômica do oxigênio, que é 16. Tudo isso eu peguei aqui nos dados. 4 vezes 16 dá 64. Então, eu somo essas massas aqui. Vamos lá. Cheguei em 142. Só que 142 é a massa só do composto iônico. Vou achar agora a massa da água. Índice do hidrogênio, 2, que multiplica 1. Já vamos deixar a conta armadinha aqui. Oxigênio, índice 1, que multiplica 16. Vou somar. 2 com 16 deu 18. Só que observe, 18 é a massa de cada molécula de água. Nós precisamos multiplicar isso por 3, porque a fórmula aqui me diz que são 3 moléculas de água. Ok? Tudo pronto. 142 é a massa do composto iônico, Na2SO4. Então, está aqui 142. E aí, esse ponto que está aqui, ele indica que essas 3 moléculas de água estão aderidas a esse cristal. Em questão de massa, nós vamos somar a massa de 3 moléculas de água, que é 54. Então, para completar a resolução, vou pôr aqui 54. E bora lá, vamos somar. Chegamos na massa final, 196U, ou 196 unidades de massa atômica. A massa desse composto é 196 vezes maior do que 1/12 do carbono 12. Por isso aqui o gabarito é a letra B. Esse vídeo fica por aqui para te ajudar a treinar um pouco mais sobre esse tema. Se inscreve no canal e você vai receber notificação de quando saem os shorts, questões curtas desse tema, onde eu vou treinar com vocês algumas outras fórmulas, algumas outras moléculas e como calcular a massa molar. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.